Boa noite a todos. Caríssimos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja em cada um dos nossos corações. Hoje, mais uma vez, sinto-me contemplada por essa oportunidade de estarmos aqui em plenário, podendo falar das coisas de Deus, podendo falar das coisas do Cristo. E através dessa oportunidade que nós temos de poder abrir mentes e corações com o intuito de encontrarmos o caminho e a paz, porque é esse o objetivo da doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar de uma parte do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, mas com um adendo diferente, que é a missão do homem inteligente na Terra. E para isso eu peço licença para fazer uma leitura do pequeno trecho, para ancorar a nossa fala, que vai ser uma fala que tem como objetivo fazer o questionamento sobre o que é inteligência e, a partir daí, nós adentrarmos um pouco sobre algumas enfermidades que acometem a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de discernir, a nossa capacidade de pensar, como o mal de Alzheimer, o autismo e a esquizofrenia. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que seja uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda da qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso. E arrastará as existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil de fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordet, 1862. Essa passagem do Evangelho, a missão do homem inteligente, ela está necessariamente conectada com as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos. E precisamos compreender o que vem ser o pobre de espírito. O pobre de espírito nada mais é aquele que tem a humildade no coração
E o que significa a humildade? A humildade significa, e aí a gente remete mais uma vez à origem da palavra, que humilde vem de humus, terra fértil. O humilde é aquele que tem um coração pronto para receber a semente. O orgulhoso não quer receber nada porque ele acha que já tem tudo. E, a partir daí, a gente vai trabalhar com um conceito. O que é inteligência? A nossa passagem, o que acabamos de ver aqui no Evangelho, trata da missão do homem inteligente na Terra. E o que é a inteligência? Aí a gente vai pedir aí o auxílio à linguística para poder analisar. Essa palavra, inteligência, ela se caracteriza como interno. E leges é luz. É aquela luz interna, é aquela luz de dentro, é aquela luz que se acende para enxergarmos melhor todo o nosso processo existencial, enxergarmos o mundo, enxergarmos a vida, enxergarmos a vida. Então, a inteligência, ela não se caracteriza apenas no âmbito mental. Não é apenas dentro do aspecto de reter conhecimento, de reter informação. A inteligência, ela não se caracteriza apenas a nível cognitivo. E o que eu quero dizer a nível cognitivo? A nível dos processamentos da mente do conhecimento. Não. Existem dois psicólogos norte-americanos, um chamado Goleman e outro chamado Gadamer, que ampliaram essa concepção de inteligência, e isso vai nos permitir entendermos mais ainda o que vem ser essa inteligência que foge a essa concepção apenas mental. Nós temos aí o conceito de inteligência emocional do Goleman. E o que vem ser a inteligência emocional? A inteligência emocional se caracteriza como a capacidade de ter a empatia, a capacidade de compreender os sentimentos, os nossos sentimentos, e, através da empatia, compreender o sentimento do outro. E aí nos remete a uma questão bem interessante, que nem todos aqueles que possuem boas notas na escola necessariamente vão ser bons profissionais. Houve um estudo de uma pesquisadora americana que ela trabalhou durante 10 anos com crianças e com adolescentes que eram os famosos CDFs, aqueles estudantes estudiosos, aqueles que só tiravam boas notas. E, com o passar do tempo, ela percebeu que, muitas vezes, essas crianças que eram muito inteligentes, elas tinham muita dificuldade de interagir socialmente. E aí ela foi analisar o porquê, que algumas crianças muito inteligentes, elas tinham uma capacidade de interagir. Porque essas crianças, devido ao fato de tirar só notas altas, e de serem sempre elogiadas, e de serem as queridinhas na sala de aula, elas criaram uma capa de superpoder. E, quando chegavam ao campo de trabalho, quando chegavam mesmo nas experimentações, elas não suportavam ser frustradas. E tinham dificuldade de interagir, né? Ainda bem que eu era uma aluna medíocre, né? Tirava notas, às vezes, muito baixas. Muito bem. Então, diante disso, a inteligência emocional, ela nos convida a perceber o seguinte, que não é dentro do processo dos sucessos que se dá a fortificação do emocional, mas é no momento das frustrações. E aí nós temos um outro psicólogo chamado Gadamer,
que ele fala das inteligências múltiplas. E o que isso tem a ver? Não é só a inteligência mental que vai definir o seu status social. Porque eu posso muito bem ser péssima em matemática, mas ser uma ótima música. Instrumentalizar. Eu posso ser péssima em desenhar, mas ser boa na argumentação. Então, cada indivíduo ele vem preparado para uma missão. E é isso que nós chamamos de inteligências múltiplas. O que o nosso sistema educacional, às vezes, nos cobra? Que sejamos bons em português, em matemática, em física, em química, isso ocasionando um certo sufocamento. Nós precisamos saber, porque, diante do contexto situacional, há necessidades de termos o conhecimento para poder lidar com circunstâncias. Mas nós não precisamos ser melhores em tudo. E hoje o que a gente percebe é uma cobrança muito grande dentro do nosso meio materialista, competitivo, em que as nossas crianças estão tão sufocadas, os nossos jovens estão tão sufocados, porque precisamos ali, na nossa rodinha de amigos, falar dos benfeitos dos nossos filhos, que nós não suportamos as frustrações, nós não conseguimos enxergar que, muitas vezes, aquele filho que nos chega, ele é um filho que está passando por uma circunstância quimioterápica do espírito, ele não vai precisar saber de tudo. Muitas vezes, o nosso filho ele só precisa aprender a conviver socialmente. Ele só precisa receber o amor. E é por isso que hoje nós temos tantas crianças adoecidas em psicólogos pela exigência competitiva do mercado. Muito bem, retomando a questão das inteligências emocionais e múltiplas, nós chegamos a um consenso, que inteligente é aquele que consegue administrar as suas emoções. É aquele que consegue compreender o que se passa e, a partir daí, trabalhar o seu autocontrole, trabalhar a sua tolerância, trabalhar aí a compreensão de que nós não somos perfeitos. Nós estamos em processo de construção. A partir daí, vem aquela pergunta. No Evangelho fala de que o conhecimento, a inteligência, é um instrumento que Deus nos dá para servirmos ao bem. E quando nós não utilizamos esse instrumento para o bem, o que acontece? Muito bem. Então, a partir daí, a gente vai adentrar em um campo em que vai lidar com alguns transtornos relacionados ao nosso processo cognitivo. Dentro da visão espírita. Como a visão espírita vê o Alzheimer? Como a visão espírita olha o autismo e a esquizofrenia? Dentro da concepção médica, são doenças em que essas doenças, elas não têm cura. A cura é o cuidado, podemos dizer assim, né? Porque não existe uma possibilidade de reverter o quadro. Para início de conversa, os transtornos mentais são aqueles em que comprometem a cognição, os processos mentais de retenção de memória, de processo da informação, comprometem, evidentemente, a fala, porque o que é a fala? A fala é a tradução do pensamento, né?
Então, se o pensamento ele está comprometido e, através desse comprometimento, existem aspectos fonos, existem aspectos biológicos também que vai ocasionar esse comprometimento, evidentemente que a fala ela fica sequelada, né? Com sequelas. Compromete as habilidades motoras e compromete a interação social. Então, o que vem ser o Alzheimer? Veja bem, de um tempo para cá, começou-se a olhar o idoso de uma forma mais cuidadosa. Precisamente a partir da década de 80, começou-se a ter as especializações relacionadas à geriatria. Por quê? Porque percebeu que, devido às mudanças científicas, devido à questão da alimentação, está se vivendo mais. O índice de sobrevivência está se alargando. Então, devido a isso, hoje nós temos uma média de vida relacionada a 70 e a 80 anos. Essa é a média de vida, né? Nos séculos passados era o quê? 60 anos. Em algumas regiões, como a África, 50 anos. Então, veja bem, devido a esse aumento da expectativa de vida, nós percebemos aí que esse aumento começou a ter um acometimento dentro das sinapses cerebrais, né? Antigamente, a gente não tinha esse termo médico, Alzheimer. A gente dizia assim, a vovó está ficando gaga, né? Está falando, esquecendo tudo, né? Recordo muito bem de uma vizinha que ela insistia que ali não era a casa dela. Nasceu, se criou ali. Isso aqui não é minha casa. A vovó está ficando gaga. Mas, graças a Deus, ela tinha netos maravilhosos e ela, mesmo sem ter muito conhecimento, mas com muito amor, ela dizia assim, vó, então vamos fazer o seguinte, já que a gente está na casa alheia, a senhora vai se arrumar e a gente vai para a sua casa. E ela se arrumava, e aí rodava o quarteirão e chegava na mesma casa. Pronto, vó, aqui é a sua casa. Ah, aqui sim, é a mesma casa. Mas não agredia, não dizia, que velha chata. Ela utilizava um mecanismo de cuidar com muito carinho e com muito amor. E o que venceu o Alzheimer? Vamos pensar numa casa em que, de repente, as luzes da casa vão se apagando. São as sinapses cerebrais. Vão se apagando, vão se apagando, vão se apagando. E esse apagar comete do processo de o inconsciente e a consciência já não processar. E como a doutrina espírita vê o Alzheimer, essa demência? Na realidade, a doutrina espírita consegue trabalhar isso dentro de uma perspectiva de quê? Já no final do momento das suas provações, aquele espírito, ele sente como se não tivesse cumprido as suas missões. E mais ainda, ele se sente culpado por questões que deveria ter feito e não fez. Ele se sente acorrentado por suas culpas. Ele se sente agredido por suas cobranças. E, a partir daí, vem o desejo de esquecimento, como uma forma de aliviar a sua culpa. É assim que a doutrina espírita enxerga o Alzheimer, como, digamos, um mecanismo de autossabotagem
em que a mente, o espírito, ele cria um mecanismo para esquecer aquilo que foi feito através dos maus feitos, e aí vem aquela sensação da culpabilidade. E aí é igual, vamos fazer uma comparação grosseira, aquela pessoa que, não suportando a vida dentro dos seus mecanismos de causa e efeito, ela procura o álcool ou a droga para amenizar a sua angústia existencial, para poder anestesiar. Só que com Alzheimer é diferente. É o próprio espírito que nega, trazendo aí lembranças do passado. Por quê? Porque o espírito, ao reencarnar, ele vem com uma programação existencial. Não estamos dizendo aqui que é uma programação fechada que deve ser. É um script. São as possibilidades de caminhos que você tem que seguir, mas é o livre-arbítrio que vai determinar aquilo que você vai seguir. E, a partir daí, quando, no decorrer do final da sua vida, você percebe que não cumpriu, porque a consciência o inconsciente vai cobrando, que não cumpriu, existe aí uma necessidade de autossabotagem da mente, buscando aí esquecer aquilo que deveria ter feito e não foi feito. Então, é essa perspectiva do Alzheimer na visão espírita. E a gente tem aí o autismo, né? Já que nós estamos na semana do Setembro Amarelo, vem aquela pergunta. O autista, ele é um resgate do suicida? Existe uma concepção, e nós precisamos sempre ter muito cuidado para não generalizar, porque cada situação é uma situação, cada contexto. Nós não podemos dizer necessariamente que o autista ele é um espírito que veio dentro de um resgate do suicídio. Porque, veja bem, Deus é misericordioso. Existe um mito de que aqueles que se suicidam não encontram a luz. Não. Na contabilidade de Deus, todas as criaturas merecem o amor e o perdão. Nós temos o espírito, nós temos um agregado energético, bioenergético, chamado perispírito, e nós temos um corpo. Somos 3 elementos de matérias diferenciadas energeticamente. Quando eu agrido o meu corpo, eu atinjo o meu perispírito e acontece uma desorganização energética. Nódulos energéticos ficam no meu perispírito que impedem a minha evolução. Então, em alguns casos, por exemplo, de tiro na cabeça, que compromete ali todas as questões energéticas da mente, o espírito, ele pode, veja bem, ele pode vir acometido de um transtorno mental por conta da circunstância do desregramento ali bioenergético do cérebro. Por quê? Porque, para a doutrina espírita, a doença, biologicamente falando, é a cura do espírito. Quando vêm as mazelas no corpo, é porque já está trazendo do espírito para acontecer a drenagem daqueles fluidos energéticos que não benéficos, eles precisam ser expulsados. Então, toda doença no corpo é uma drenagem das energias deletérias que impedem a nossa evolução e precisa ser expurgada. Agora, veja bem, voltando à questão do autista.
existe um comprometimento. Nós temos 2 casos importantes aí que nós vamos analisar. Nós temos aí a questão do autista como um processo expiatório, um comprometimento das suas faculdades orgânicas e vem aí dentro das suas limitações, pode ter acometido por uma questão do suicídio, há essa possibilidade. Mas a questão é que o autista, ele chega no processo de encarne, o espírito ele não consegue se acoplar no corpo. O espírito tem medo. Então, existe o corpo e até os 7 anos, o espírito da criança ela encontra aí um certo acoplamento desse corpo que vai aí dentro dos processos bioenergéticos. Mas o autista não. O autista ele tem medo de errar de novo. Então, ele está fora. É como se ele estivesse entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele está ali, dentro daquele mundo dele, e, às vezes, quando o inconsciente bate forte, a culpa bate forte, ele fica agitado e bate a cabeça e é agressivo, porque é a forma de comunicação dele. Então, existe a cura para o autismo? Quando os pais, que também, em muitos casos, são comprometidos com a situação daquele espírito, porque nada para Deus é por acaso, quando aqueles pais recebem aquele espírito que está desconectado do corpo, ele não quer aceitar o corpo, ele tem medo de, na nova existência, cair, apesar de, geralmente, os autistas serem altamente inteligentes. Nós já temos vários casos nas ciências, na medicina, de grandes pensadores autistas. Então, o autista ele está ali, naquele momento, entre a dimensão material e a dimensão espiritual. Só o amor traz esse espírito para o corpo, para ele poder vivenciar a sua existência feliz. Só o amor. O cuidado, a atenção. Ao dormir, os pais de autistas devem conversar com aquela criança, porque o espírito está ali, e falar sobre o amor deles, sobre a aceitação, sobre a alegria dele estar ali, naquele momento, e falar sobre o resgate dos débitos, sobre o momento de que o espírito ali está se curando. E, a partir desse momento, quando esse espírito vai se sentindo amado e acolhido, ele vai levemente se acoplando no corpo e já vai tendo uma reação diferente. Já temos casos de que o autista, ele, apesar das sequelas na infância, ele já se torna um adulto com interações e já vai para o campo de trabalho. Já temos casos de autistas, professores de universidade, diretores de empresa, porque há todo um processo de amor dentro dessa circunstância. Mas o autismo é sempre uma afetação, é sempre um transtorno? De jeito nenhum. Nós temos um outro caso, que é um caso muito interessante. Veja bem, a evolução não dá saltos quânticos. Todo o nosso processo de construção, desde os hominídeos até a raça humana, foi um processo que o Charles Darwin, o teórico da evolução, nos mostra muito bem. O que está acontecendo nesse momento da transição planetária? Está acontecendo que espíritos altamente evoluídos estão aceitando reencarnar no planeta Terra, trazendo aquela bagagem genética e, através dessa
reencarnação, existe uma incompatibilidade do perispírito extremamente evoluído com o corpo ainda limitado. Por que isso? Porque estamos preparando uma nova geração e isso vai possibilitar modificações genéticas. Então, esses espíritos, eles estão no processo de laboratório, dentro da teoria evolucionista. Lembrando que, sendo altamente evoluídos, eles aceitaram passar por esse momento. Então, daqui a 5 ou 6 gerações, vamos ter espíritos mais inteligentes, mais controlados dentro das questões emotivas, geneticamente mais fortalecidos para as doenças. Então, nós temos aí 2 casos relacionados ao autismo, tanto a questão expiatória como a questão de mudanças genéticas por conta da transição planetária, e o ser humano, dentro da teoria evolucionista, necessita passar por essas circunstâncias. Então, nós podemos compreender o autismo não como uma doença, mas como um modo de ser e de se expressar, né? Mudando aí esse foco do doente para uma compreensão de que ali, dentro dessa amplitude espiritual, ali é um ser que está num processo de expressão. E, para finalizar, nós temos a esquizofrenia. O que vem ser a esquizofrenia? Então, dentro dos conceituários médicos, nós temos a esquizofrenia como uma doença incurável, um transtorno mental, em que a mente ela cria determinadas fantasias através de sinapses cerebrais que ocasionam ilusões. Então, o esquizofrênico, ele fala com um amigo imaginário, ele vê, ele ouve, e, às vezes, em determinados espasmos, ele passa por circunstâncias dificultosas. Como a doutrina espírita explica a esquizofrenia? Veja bem, a esquizofrenia, ela também é um resultado de uma herança espiritual de equívocos do passado. Então, aquele espírito que guardou uma culpa, digamos, vamos dar um exemplo, provocou um crime, só que ele encobriu esse crime, e esse crime não foi cobrado, ele não pagou por esse crime, ficou lá no inconsciente essa falha, esse desvio de conduta moral. Então, a mente do espírito guarda essa informação. E, de acordo com isso, acontece que, diante do processo de necessidade de resgate desse débito, há o acordo da mediunidade. Só que esse acordo é quebrado. E quando chega um momento em que, biologicamente, a glândula pineal ela fica acessível para o trabalho missionário, o espírito rebelde nega, e, através da negação, acontece aí todo o processo de desequilíbrio mento-moral. Então, a esquizofrenia, ela se caracteriza como esse momento em que a mente, ao cobrar, isso dentro da visão espírita, ao cobrar o cumprimento daquilo que foi contratado no momento da nossa encarnação e é negado, o inconsciente, ele vai cobrando daquele que resguardou o contrato, e, a partir daí, a energia não sendo trabalhada, cria-se todo o problema de transtorno mento-moral. Então, a gente viu aí
3 doenças acometidas dentro da visão espírita: o Alzheimer, o autismo não necessariamente sendo doença, vimos 2 aspectos, e a esquizofrenia. Mas nós temos o maior terapeuta de todos os tempos, que ele ressaltou um elemento muito importante para todas as mazelas da nossa vida, que é o perdão. Que nós precisamos nos perdoar, nós precisamos perdoar o outro, precisamos ter a compreensão e o cuidado em relação às nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque não existe profilaxia melhor do que conhecer e, através desse conhecimento, utilizar para espargir o amor e o perdão. Então, fiquemos com o nosso amado Cristo, que ressaltava sempre: amai o próximo como a si mesmo. Uma boa noite, muito obrigada.